Glória a Deus, e a palavra do Senhor se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de número 4, que diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Palavra do Senhor não vai voltar vazia. Em nome de Jesus, creia, confie naquele que é poderoso para te dar vitória. O oleiro, ele é aquele que trabalha no barro. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu essa visão. O vaso de barro estava sendo feito e de repente ele se desmanchava na mão do oleiro. Mas o oleiro, com paciência, pegava novamente aquele vaso e novamente moldava, fazendo um outro vaso. É esse o trabalhar de Deus na vida do homem. É assim que Deus trabalha na vida do ser humano. Ele tem paciência, ele tem amor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, para que sofrer? Deus não quer que você sofra. E muitos de nós sofremos porque somos um barro muito ruim. Quando o barro era de melhor qualidade, o oleiro fazia rapidamente o vaso e ficava um vaso perfeito. Não precisava refazê-lo novamente. Mas quando o vaso ele quebra porque o barro não tem aquela liga e ele se esfarela muitas vezes. O que eu quero trazer para você é isso, que Deus quer trabalhar na vida de todas as pessoas, mas elas são como aquele barro ruim. Qualquer coisa esfarela. Não estão na mão do oleiro. Preste atenção na palavra. A palavra diz, olha, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou ele a fazer dele outro vaso. Quebrou-se na mão do oleiro. Entenda isso. Quantas pessoas que estão fora da mão do oleiro? Quantas pessoas que não buscam ao Senhor? Quantas pessoas que estão sofrendo? Quantas pessoas que são incrédulas, não creem na palavra de Deus? A palavra de Deus é assim: aqueles que me honram, eu também os honrarei. Então eu tenho que entender isso na minha vida. Eu quero ser honrado, mas primeiro eu tenho que honrar a Deus, não o contrário. A sequência é: eu honro a Deus e Deus me honra. Eu serei honrado porque estou sempre honrando a Deus. Aí tudo bem. Mas quantas pessoas saem da mão do oleiro, não honram a Deus, ficam sofrendo, de braços cruzados, não vivem a sua fé, não praticam a sua fé, e por isso é que o inimigo faz elas sofrer. Eu tenho visto tanta gente sofrendo, angustiada, a família, o inimigo atacando, o inimigo destruindo, trabalhando nos filhos, e as pessoas ficam assim, ó. Eu gosto de Deus, eu gosto de Deus, eu gosto de Deus. Não funciona, meu irmão. Eu gosto de Deus, eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Oh, que Deus glorioso, como eu amo Deus. Não funciona. Age, procura viver a palavra, honre a Deus com atitudes e não somente com palavras. Não somente com palavras. Nós temos vários tipos de vaso hoje em dia, de barro. Tem aqueles que honram a Deus com palavras, mas as suas atitudes são totalmente erradas. Até pregam nas igrejas, até falam bonito na igreja, mas dão mau testemunho lá fora. Desonram a Deus e não serão honrados por Deus. Serão também desonrados, porque ele diz: aquele que me despreza, eu também o desprezarei. Entenda isso. Se você quer a bênção de Deus, mas se você não obedece o dono da bênção, se você não procura o dono da bênção, como é que você quer ser abençoado? Quantas pessoas têm deixado de fazer a sua parte? Você está fazendo a sua parte? Está fazendo a sua parte? Aquilo que compete a você fazer para ser uma pessoa abençoada? Você pode dizer isso? Você pode falar como Ezequias, o rei, que recebeu uma sentença de morte do profeta Isaías, que chegou para ele e disse assim: olha, Ezequias, prepara a tua casa, você vai morrer, você não vai sarar. Ele então chorou e ele disse para o pai, ele disse para Deus: Senhor, lembra
que eu tenho servido o Senhor. Senhor, lembra que eu tenho feito a tua vontade e eu quero fazer mais, Senhor. Ou seja, ele estava na presença de Deus. É como se ele dissesse: Senhor, eu tenho te honrado. Eu não aceito ser envergonhado. Eu tenho te honrado. Agora eu quero ver o Senhor me honrar também. E quando nós não temos essa vida, a nossa fé vai, lá embaixo. Porque a gente falamos: poxa, nós raciocinamos bem claro: olha, eu tenho deixado Deus de lado, como é que Deus vai me abençoar? Como é que Deus vai fazer milagre na minha vida se eu não tenho vivido a palavra de Deus? Como é que eu posso esperar alguma coisa de Deus se eu não tenho plantado? Porque nós somos inteligentes. E por causa da nossa inteligência, o inimigo nos ataca. Ele vai vir com as setas dele, dizendo: você está errado, você precisa mudar. E Deus não vai te abençoar. E ele está falando a verdade. Mas está falando a verdade para te oprimir. E vai continuar falando a verdade para te oprimir. Se você não é uma pessoa de oração, o inimigo vai constantemente te atacar. Como é que você vai ter vitória se você não ora? É o inimigo falando com você e te atacando com a verdade. E qual a maneira da gente vencer ele? Essa opressão do inimigo é vivendo a palavra, é servindo a Deus de verdade, é ficando na mão do oleiro, na mão do oleiro. Esse é o nosso lugar. Quantas pessoas querem viver uma vida de vitória lutando sozinho sem Deus? Olha a situação de Marta: corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. E qual é o resultado de Marta? Estava ansiosa, preocupada, descontente. Quantas pessoas são assim também? Eu conheço pessoas assim, que trabalham, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz bico, faz não sei mais o que, mas a vida tá ruim. Sabe por quê? Porque não tem paz. Porque se aqui dentro não está bem, o lado de fora também não vai estar bem. Se você não cuidar do lado de dentro, todo o seu entorno vai ser ruim. Então, mais vale Maria, que está quietinha nos pés do Senhor, mais vale aquela pessoa que você diz: fulano é fanático, está todo dia na igreja, tá com paz, está com esperança, está com a certeza de que a vitória virá. Eu não estou falando de quem não pode, eu estou falando de quem pode e não se esforça. Eu não estou dizendo para aquela pessoa que é idosa, que é doente, que não pode ir para a igreja. A gente entende isso. Mas eu estou falando de quem não se esforça, de quem não faz a sua parte, quem não quer ficar na mão do oleiro. É difícil ficar na mão do oleiro, não é? Porque tem que negar você mesmo, tem que fazer o que você não quer. Enquanto você não aprender a fazer o que você não quer, você não vai ser uma pessoa vitoriosa. Enquanto você fizer só aquilo que está no teu coração, você nunca vai ser uma pessoa vitoriosa. Porque quem é vitorioso é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e cada dia segue o Senhor. Essas pessoas nunca saem da mão do oleiro. E o oleiro pode trabalhar e vai fazer um vaso cada vez mais abençoado para a sua honra e para a sua glória. Se você ouviu essa palavra e você tem identificado na tua vida que você não está na mão do oleiro, você não está fazendo a sua parte, a sua vida vai mudar se você quiser mudança. Porque se você não quiser mudança, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai ouvir essa palavra, vai escutar a palavra, e daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, você vai estar do mesmo jeito. A tua vida não vai mudar. E tem pastores que vai dizer que a tua vida vai mudar. Se você der uma oferta, se você der o seu dízimo, a tua vida vai mudar. Não. Deus não precisa do teu dinheiro. A igreja precisa. A obra de Deus precisa. Mas Deus não precisa do teu dinheiro. Deus precisa da tua mudança, da tua atitude. Não se compra Deus com dinheiro. Não, eu não vou, mas estou mandando a minha oferta. Não é assim. Deus quer você primeiro. E aí depois ele aceita a tua oferta. Se você não buscar Deus, a sua oferta também para ele não tem valor nenhum. Porque para Deus mais importante é você do que aquilo que você tem. Então entenda isso. E se adeque à palavra. Se coloque na palavra. Viva a palavra. Porque aquele que é poderoso quer fazer esse vaso maravilhoso em nome do Senhor Jesus.